Boa noite. Saúde, segurança, política, cinturão das águas, infraestrutura, transporte, tudo isso e muito mais, nós vamos ver hoje aqui no programa Café com Leite. Nosso convidado, o excelentíssimo senhor governador do estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes. E é com ele com quem vamos conversar hoje no programa. Está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite, hoje com a presença do excelentíssimo senhor governador Cid Ferreira Gomes, que veio aqui mostrar aos caririenses o seu trabalho, seus projetos futuros, acerca da política nacional, política local, a política estadual, e inaugurou recentemente aí o VaptVupt. Boa noite, governador, seja bem-vindo ao programa Café com Leite, e eu quero que o senhor comece explicando o que é esse VaptVupt para nossos caririenses. Bom, obrigado, Leite. Eu quero, antes de qualquer coisa, lhe agradecer aqui a oportunidade de falar ao povo do Cariri, ao povo de Juazeiro e, enfim, dizer da alegria de estar de volta. Nós estamos fazendo aqui essa entrevista em Juazeiro e depois de termos inaugurado aqui no Cariri, mais precisamente no Centro de Apoio ao Rombeiro, como é conhecido, o VaptVupt. Você me perguntou o que é o VaptVupt. VaptVupt é uma expressão que o Chico Anísio usava para dizer que era rapidinho uma coisa, né? Olha, vou ali, VaptVupt, quer dizer, eu resolvo rapidinho, vou e volto, enfim. Então, o governo do Estado, mas o poder público, compreendendo aí serviços municipais e serviços federais, ele presta uma quantidade enorme de serviços à população. E aí a pessoa, quando precisa ser atendida, ela tem que ir para a carteira de identidade num determinado local, para o título de eleitor num outro local, para fazer a reservista num outro local, para fazer a carteira de motorista num outro local, para ver o documento do carro já em um local diferente. Então, isso cria desconforto e, naturalmente, faz com que o serviço público tenha sempre um mau conceito, né? Como você acaba tendo vários lugares diferentes, sem um treinamento específico, sem uma qualidade de atendimento, o natural das pessoas é serem maltratadas quando demandam. Você mesmo, como contador, já me deu exemplos disso, né? Então, o que nós estamos querendo é implantar no Ceará uma modalidade de serviço que possa ser feita tudo num só local. É claro que isso vai demandar tempo, amadurecimento, na medida que a população vai comparecendo a esses locais passam a ser atrativos para outros serviços. E nós começamos por Juazeiro, né? Esse VaptVupt está aqui, ele é fruto de uma parceria público-privada, que é uma modalidade aí, PPP, é uma modalidade mais recente de contratação de serviços públicos. Há mais de 2 anos o Estado abriu essa licitação, recebeu propostas as mais variadas e acabou optando... Até porque o governo pode se preocupar com pequenos detalhes dessa natureza, né? Claro, isso aí, o que você está dizendo é verdadeiro. Quer dizer, o poder público ele tem que, de fato, ter o registro da carteira de identidade, mas o atendimento à população não precisa ser feito por um servidor público, necessariamente. E isso vale para diversos outros serviços. Então, o que nós queremos é isso, descentralizar, né? Nós estamos levando para o interior essas unidades, como eu disse, a primeira é aqui em Juazeiro, terá uma outra na região norte, em Sobral, e já estamos fazendo 3 em Fortaleza. Uma no centro da cidade, próximo a uma das principais estações do metrô, da linha sul do metrô, e 2 outras próximos a terminais de ônibus, que já são por si próprios locais de grande afluxo popular. Então, uma pessoa que sai, por exemplo, do conjunto Palmeiras e que normalmente iria para o centro para prestar um tipo de serviço como esse, ele vai ter na unidade de Messejana
esse atendimento. A de Messejana a gente já inaugura em novembro. E vamos ter mais, como eu disse, uma no centro e uma no bairro Antônio Bezerra, vizinho ao terminal. Então, o Detran terá nessas unidades, VaptVupt, uma base de atendimento. A perícia forense, que faz a carteira de identidade, terá nesses espaços uma central de atendimento. Receita Federal já está conveniada. Alguns atendimentos bancários, enfim, é uma gama de cerca de 60 serviços, é o que já está funcionando aqui no Juazeiro do Norte. Mas o que nós queremos é que isso seja um projeto vivo. Isso, né? Vai ser avaliado, Fernando? Bom, esse será o critério, inclusive, de remuneração para o prestador de serviço. Da permanência do PPP, né? Da parceria. Da permanência e da remuneração, porque o que é que nós fizemos? Nós, no caso de Juazeiro, nós tínhamos um espaço que se tornou público, se tornou do Estado, que era esse centro de apoio ao Romeiro, que estava abandonado, inclusive obra não acabada. Um elefante branco que já estava aí há mais de 2 décadas, talvez. Então, nós estamos nessa unidade incluindo novos serviços. Inauguramos hoje o VaptVupt, nesse mesmo espaço, daqui a pouco vai ter uma central do CIOPS, essa coisa de inteligência da polícia. Mas especificamente sobre o VaptVupt, está contratado, a empresa tem uma meta de prestação de serviços, no caso aqui de Juazeiro, a nossa meta é 25 mil atendimentos por dia, e cada vez que um cidadão é atendido, sempre num terminal informatizado, com ligação direta com o cinturão digital do Ceará, ele vai ter a oportunidade lá no terminal de, após ter o seu atendimento, fazer a sua avaliação de como ele foi atendido. E aí ele vai dizer lá se foi ruim, se foi regular, se foi bom, se foi ótimo. E é essa avaliação da população que será utilizada como critério para a remuneração, além da quantidade de serviço, a qualidade do serviço. Né, acima de tudo também, além da remuneração, a melhoria do serviço. Claro, claro. A iniciativa privada, esse modelo de PPP, permite isso. Se fosse num serviço convencional, de serviço público, se botasse lá um servidor público, acordasse com o pé esquerdo, estava mal-humorado, ele descarrega toda a sua raiva no pobre do cidadão e fica por isso mesmo, né? Porque você não consegue abrir um processo para cada mau atendimento de um servidor público. Nesse caso, como são pessoas contratadas pelo consórcio, elas serão avaliadas também. E o consórcio vai fazer questão de avaliar, porque, repito, a remuneração do consórcio, da empresa, vai ser proporcional à qualidade do atendimento feito a partir da avaliação do usuário. E a abrangência? Bom, o que nós queremos é que isso atenda ao Cariri, né? Vamos ter outro lá na região norte, que atende a região norte. Aqui são cerca de 44 municípios que podem ser utilizados. Mas, à medida que esse projeto realmente seja bem sucedido, certamente quem me seguir, né? quem me suceder, dará continuidade e fará ampliação desse serviço. Governador, eu só queria deixar uma crítica e dizer que eu espero que o VaptVupt não seja igual à Central Fácil. Pelo menos do Juazeiro, porque em Fortaleza funcionava, né? Agora com o VaptVupt, né? Mas do Juazeiro ele não funcionava contento. Talvez por falta de pessoal, estrutura, não sei. No caso aqui de Juazeiro, nós vamos ter cerca de 100 pessoas para atender a população. Né? Eu fiz essa pergunta lá, são 35 servidores públicos e 65 servidores do próprio consórcio que farão o atendimento. Governador, eu tenho uma curiosidade aqui, independente do VaptVupt. Eu viajo muito para Fortaleza, viajo de carro, e eu vejo todos os municípios que eu consigo passar, lógico. Eu não vou pela Zona Norte, ali por Crateús, essa região eu não vou muito. Mas eu gostaria que o senhor me dissesse qual é o município do estado do Ceará que não tem uma obra feita pelo governador Cid Gomes. Isso é uma curiosidade minha. Não vai ter nenhum. Não tem nenhum. Não tem nenhum, não. O Estado, ao longo desses anos, ele fez investimentos que foram recordes na história do Ceará. O recorde de investimentos, a média de investimentos anterior ao nosso governo agora, era em torno de 700
milhões de reais por ano. Isso era o que o Estado tinha como média de investimentos antes de 2006. Nós fomos subindo, né, 1 bilhão e 200 em 2008, 2 bilhões e 300 em 2009, 3 bilhões e 200 em 2010, de maneira que eu lhe asseguro que em todos os municípios do Estado há investimentos, e eu diria até bem mais de um, né? Eu posso dizer que em todos nós temos investimentos na educação, em todos nós temos investimento na saúde, há muitos municípios foram atendidos ou com implantação de novas estradas ou com recuperação de estradas que já estavam construídas há muito tempo. E se a gente for somar obras em recursos hídricos, obras como regularização fundiária, obras como sistemas de abastecimento d'água, enfim, na área da ação social também, nós tivemos vários projetos voltados para essa área, em parceria sempre com municípios. Eu lhe digo com segurança que não há nenhum município do estado do Ceará que não tenha pelo menos 2 ou 3 ações executadas pelo governo estadual ao longo desses 7 anos e meio. Eu fico feliz em ouvir isso, porque eu sou um admirador do seu trabalho, da sua administração, e tenho a oportunidade de ver, como ele disse, inclusive aqui no Juazeiro nós temos algumas obras, eu digo algumas obras, aquelas mais visíveis, porque as pequenas obras não se vê, né? Como, por exemplo, nós estamos precisando de uma reformulação na rede de água do Juazeiro do Norte. Estamos aí com uma situação caótica na tubulação da rede, mas que são projetos ainda, eu presumo que seja o governador que vai dizer mais um pouquinho mais na frente. Mas eu queria saber também sobre essa questão do hospital. Nós tivemos recentemente no Crato, o Hospital Manuel de Abreu, que fechou as suas portas. Não é do governo do estado, né? Mas o senhor acha que o hospital regional soluciona o problema da região do Cariri em termos de saúde? Não, saúde é um tema que ou há uma ação bem articulada das 3 esferas de governo, governo municipal, governo estadual e governo federal, ou um só não vai dar conta. Quer dizer, é lamentável que... Bom, primeiro é o seguinte, o governo estadual não tinha no interior do estado nenhuma unidade hospitalar. Aliás, o estado não tinha, à exceção de hemocentros, praticamente. E muito restrito, né? Bom, de qualquer forma, existia alguns, né? Há muito tempo, foram feitos até pelo governo federal e entregues ao governo do estado. Então, à exceção disso, o estado não tinha praticamente nenhuma atuação na área da saúde nos municípios, salvo aí o apoio a alguns hospitais, esses hospitais regionais. Então, o que é que nós decidimos, a partir de um planejamento e sempre buscando essa cooperação e essa articulação com os municípios e com o governo federal. Nós planejamos um serviço ideal de saúde. É sempre a nossa meta, fazer o que há de melhor em saúde. Imaginando todas as necessidades que um cidadão, uma dona de casa, que um trabalhador, que um jovem possa ter na área da saúde. E o que é que ficou definido então? Que nós faríamos apoio aos municípios na ampliação dos programas de atenção primária, que são as unidades do PSF, e sempre aí articulado com o governo federal, e ao longo desses últimos anos, principalmente, nós tivemos acrescidos, né, além de estruturas físicas, além de equipamentos que foram comprados, recursos que anualmente a gente reserva para os municípios para que ele destine a aplicação, né, que pode ser em diversas áreas da atenção primária. Nós tivemos a ampliação em mais de 1.000 médicos novos, né, cubanos, médicos brasileiros que foram acrescidos ao PSF, né? Então, na atenção primária. E isso tem que continuar melhorando. O ideal é que a gente possa ter, de fato, uma cobertura que seja da seguinte proporção: um médico para cada 1.000 famílias. Nunca inferior a isso. Um médico para cuidar de 1.000 famílias,
próximo a essas 1.000 famílias. Esse é o ideal, e não é um projeto nosso não, isso é o que determina a Organização Mundial de Saúde. E nós estamos trabalhando nessa direção. Agora mesmo nós estamos destinando de novo cerca de 25 milhões de reais para os municípios, definidos, a definição é feita pelos próprios municípios, de recursos do Estado para a atenção básica. Na atenção secundária, para o leigo entender, o médico do PSF, ele deve dar conta de fazer o acompanhamento da gestante, mulher grávida, deve fazer pelo menos 6 consultas antes de ter o filho, as pessoas que têm tendência à pressão alta, pessoas que têm diabetes, devem fazer consultas regulares nesse médico da atenção básica. E o atendimento, assim, de clínica geral. Uma criança que está com a gripe mais forte, uma febre, um médico do PSF pode dar conta de ver, prescrever a medicação e já entregar os primeiros atendimentos, que é o que o técnico chama de atenção primária. Isso, repito, deve ser feito pelo município. Então, onde é que o Estado, além de apoiar os municípios, entra mais decisivamente na questão da saúde? Nós dividimos o Estado do Ceará, ele é dividido em 21 micro-regiões. São 184 municípios que se juntam, ou se dividem, ou se organizam em 21 micro-regiões. Em cada uma dessas micro-regiões, aqui no Cariri, por exemplo, são 3. Nós temos uma micro-região que a sede é Brejo Santo, uma micro-região que a sede é Juazeiro e uma micro-região que a sede é no Crato. Uma pega o Cariri ocidental, uma pega o Cariri central e a outra pega o Cariri oriental. Em cada uma dessas micro-regiões, nós implantamos, sempre, repito, articulado com os municípios, uma unidade policlínica, onde você tem médicos especializados e um centro de especialidades odontológicas para fazer o atendimento mais complexo na área de saúde bucal, que é uma questão tão importante que demanda até um profissional. Em Portugal, por exemplo, o médico também cuida da boca. No Brasil, nós temos um profissional específico, que é o dentista, para cuidar da saúde bucal, que deve ter também na atenção básica sempre os consultórios de odontologia, para fazer o flúor, para fazer uma obturação, para fazer um tratamento mais simples. Quando o tratamento for mais complicado, na área de saúde bucal e na área de atenção médica, por exemplo, se for demandar, a pessoa está sentindo uma quintura na barriga, ele vai lá no médico do PSF e o médico diz, olha, eu vou precisar agora, para lhe dar um diagnóstico aqui melhor, eu preciso de um exame que chama endoscopia, por exemplo. Então, essas policlínicas micro-regionais, que são financiadas pelo Estado e pelos municípios em articulação, eles vão ter, a partir do médico do PSF, marca a consulta e a pessoa vai lá com o dia e hora marcada para ter o exame, a endoscopia e já até um pré-atendimento com o médico especialista nessa área, que é o endoscopista, que cuida do aparelho digestivo. Isso vale para o coração, isso vale para a cabeça, isso vale para a pele, que tem um dermatologista, enfim, são diversas especialidades que essas policlínicas estão equipadas para atender a população. Na mesma forma, o centro de especialidade odontológica. Aí como é que fica distribuído aqui? Em Brejo Santo tem um CEL e uma policlínica. Em Juazeiro tem um CEL e, como Barbalha junto aqui, eu procurei, e Juazeiro já estava com o hospital, eu procurei de alguma forma dividir também, Barbalha ficou com a policlínica para atender aqui essa região. E Crato tem o CEL, que foi inaugurado por mim também, e fizemos a policlínica em Campos Sales. Depois isso ficou meio contramão, nós estamos agora fazendo uma outra policlínica em Crato para atender essas demandas. E, bom, a nível de macro-região, ou a nível de atenção terciária, atenção primária o município faz, atenção secundária, esse consórcio micro-regional, Estado e municípios, onde estão também as UPAs, que são unidades de pronto atendimento. Certo? Então, aqui em Juazeiro, nós já inauguramos uma UPA, e estamos inaugurando várias em
outros municípios do interior, para que fique realmente para o hospital regional, macro-regional, somente aqueles casos mais graves. E aí é que chega onde você fez a sua pergunta. Esse hospital está previsto para um determinado tipo de atendimento. E ele foi feito ele foi imaginado, concebido, planejado, a partir de, no mínimo, uma demanda, uma oferta de serviço de saúde que já existia aqui. Infelizmente, depois do hospital, parece que fecharam 2 hospitais aqui em Juazeiro, né? E fecha agora esse no Crato. Quer dizer, então fica complicado, né? Fica muito complicado. É importante que a população cobre dos municípios, né? Cobre dos municípios, que os municípios também têm que ter, até porque no hospital o município não bota um tostão. Nas policlínicas há um rateio, parte federal, parte estadual, parte municipal. Como nas UPAs também é um rateio, parte federal, parte estadual, parte municipal. No hospital regional, o município não coloca um... Zero. Nós não tiramos, Juazeiro já era um município municipalizado, o federal já mandava toda a receita da saúde para cá. Né? E esse recurso que o governo federal mandava era para sustentar os outros hospitais que tinha aqui, o Santo Inácio, né? Santo Inácio. Santo Inácio tinha tinha um outro aqui na rua Maria Amélia, né? Então, a gente tem que cobrar dos municípios onde é que está indo o dinheiro. Suas atuações. Sustentável. Que não está indo lá. Certamente não vai para o regional. O regional, né? Repito, não recebe um tostão de nenhum município aqui do Cariri. E é acaba... 100% bancado pelo Estado, com um apoio federal que foi conseguido a mais. Eu fui pessoalmente em Brasília, na época o ministro era o Temporão, e ele assumiu o compromisso de reservar parte, acho que não chega a 30% do que se investe mensalmente no custeio do hospital regional. Eu queria pedir à dona de casa, ao pai de família, que tivesse muito cuidado com seus filhos, que andam ligando para o SAMU, viu, governador? Aqui, o SAMU veio para ajudar. Eu nem fiz essa pergunta para o governador, mas eu já estou pedindo para a senhora, dona de casa, cuidado com o seu filho quando ele pega o orelhão, pega um celular, que não sabe para quê, fica brincando e liga, dando uma informação falsa. Está acontecendo demais com muita frequência aqui. Fica aqui o protesto do nosso programa, governador, porque isso é uma falta de cuidado dos pais. Cada pai de família, cada mãe de família deveria cuidar dos seus filhos, porque a maioria das denúncias, das ligações, que torna os profissionais, grandes profissionais do SAMU, numa certa insegurança. Ou seja, quando precisarmos, de fato, não vai acontecer. Fica aqui o nosso protesto para a senhora que deixa seu filho solto aí, buscando ligar para o SAMU, interromper o trabalho desses grandes profissionais. Bom, a propósito do que você está falando, eu lembro sempre, eu acho que nessas coisas, uma educação, desde criancinha, ela é fundamental. Hoje a gente já vê a diferença de mentalidade das crianças em relação a essa questão de lixo. Né? Porque na escola eles já começam a conscientizar sobre isso. A gente vê a diferença, é isso aí, a diferença na questão do cuidado com o meio ambiente. Que antigamente não existia, hoje você vê, hoje quando você vai fazer alguma coisa que mexe com a árvore, a reclamação é grande, porque há já uma conscientização desde criança. Por isso que é importante o ensino infantil. E nessa coisa de educação de crianças, as fábulas, as historinhas, elas são muito importantes. E nesse tocante que você falou, eu lembro de uma, né, que falava assim, uma criança estava num açude, e aí uma hora ele disse, estou me afogando, socorro, estou me afogando. Aí veio a pessoa, foi lá salvar ela, ela riu, debochou, eu te enganei, eu não estava me afogando coisa nenhuma e tal. Fez isso uma vez. Fez isso uma segunda vez. De novo a pessoa foi lá socorrer e tal, e ela, te enganei de novo, eu nem estava me afogando, eu te fiz fazer de besta, não sei o que e tal. Na terceira vez, fez também, dizendo que pediu socorro, estou me afogando. A pessoa que já tinha sido enganada 2 vezes,
acabou pensando, não está me enganando de novo. A terceira não foi, e de fato, daquela feita, a criança estava se afogando mesmo e, enfim, acabou não tendo socorro. Isso vale ao pé da letra para essa questão do SAMU. E muitas vezes para a polícia também, que é os dois números. Esses números, eles são, você pode ligar sem botar uma ficha no orelhão, ou liga sem que se cobre em casa, né? E aí as pessoas abusam por conta disso, mas pode acabar acontecendo uma coisa dessa. Um dia você está precisando de fato, e aí o socorro não vai chegar. Aí a culpa é sempre, né, dos profissionais. Pois é. Pois é. Governador, vamos saborear uma água mineral São Geraldo. São Geraldo. Não faz só cajuína, não. Também tem uma boa água mineral. Depois eu vou pedir os meus créditos aqui. Pronto, maravilha. Depois então o senhor pode falar da cajuína São Geraldo, da água mineral São Geraldo, que patrocina a dona Tarsila. É importante, esses produtos locais, né, eles são muito importantes. Eu, por exemplo, lá na minha cidade, valorizava muito, né, essa coisa do produto local. E, inclusive, procurando conscientizar as pessoas para consumirem os produtos locais. Porque você faz com que a riqueza, o dinheiro continue circulando ali, vai servir de novo. Se você compra um produto dessas de uma multinacional, que vem de fora e tal, o dinheiro, pelo menos a parte do lucro, acaba indo-se embora do Brasil, indo-se embora do Estado, ou indo-se embora do seu município. Então, lá em Sobral, eu só tomava o café de lá. Aqui no Ceará eu só tomo um leite que é daqui do Ceará, né? E aqui em Juazeiro a gente deve tomar o São Geraldo, tanto a cajuína como lá em Sobral chama Del Rio, o refrigerante lá. Del Rio em Sobral e no Cariri tomar o São Geraldo, cajuína São Geraldo. Agora o café que eu faço questão de servir, governador, ainda é café sem nome, viu? Opa, está esperando um patrocinador. Está aguardando um patrocinador aqui. Eu vou falar com o fabricante lá, meu conterrâneo, para ver se ele patrocina. Né? Eu vou até adiantar o nome já aqui, Serra Grande. Você vende aqui o Serra Grande? Serra Grande é feito lá em Sobral. Pelo menos fica no Ceará, né? Pelo menos aqui tem algum fabricante de café? Temos 3 ou 4 pequenos. Aqui mesmo em Juazeiro? Tem Juazeiro, Milagres, mas a demanda é muito, o consumo é muito pequeno. E o bicho já vem doce, né? Eu coloquei já tinha, na xícara já tinha uma gotinha. Descontraídamente, daqui a pouco nós voltamos. Um rápido intervalo depois cultural. Estamos de volta com o programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, governador do estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes, que veio aqui falar sobre a sua história ao longo desses 7 anos e alguns meses de trabalho à frente do governo do estado, a quem eu tenho uma grande admiração pelos seus trabalhos, pela sua atuação, em todo o Ceará, mas em especial aqui na região do Cariri. Governador, Eixão das Águas, alvo de críticas, seca no Nordeste, no Ceará também, lógico. Aí vem Cinturão das Águas, Eixão das Águas, e algumas críticas recentemente aí, de alguns políticos sobre essa questão dessa transposição dessa água, de levar do Castanhão para Fortaleza. Como o senhor encara tudo isso? Bom, veja bem, essa questão é uma questão que tem que ser sempre encarada aqui no Ceará como uma preocupação permanente. No Ceará nós temos 8,5 milhões de habitantes, uma população crescente, devemos estar a essa altura com 8,7 milhões e 800 mil pessoas, se concentrando. Antigamente, há 40 anos atrás, mais da metade da população morava na zona rural. Hoje já se aproxima de 80% o percentual das pessoas que moram na cidade, e isso vai demandando cada vez mais que a gente esteja preparado para
disponibilizar, oferecer água, que é um insumo fundamental. É um insumo para o dia a dia da população, mas também é um insumo importante para a economia. Você não consegue atrair uma empresa, você não consegue implantar uma indústria, você não consegue fazer uma irrigação, se não tiver oferta com segurança de água. Então o Ceará tem que pensar nisso de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo, porque na hora que resolve um problema, certamente vai aparecer outro. Então tem que ter uma dedicação permanente a essa questão, um planejamento de curto, médio e longo prazo. Isso é o que a gente tem procurado fazer ao longo desses anos. Então, por exemplo, Fortaleza, região metropolitana, concentram mais de 3,5 milhões de habitantes, de população. E o consumo de água tem que ser proporcional a isso. Então, lembra que quando o Ciro foi governador, houve um colapso, houve um colapso do sistema lá que era feito pelo Virgílio Távora, que tinha sido feito ainda pelo governo Virgílio Távora, que são 3 açudes, o Gavião, o Riachão e o Pacuti. O Ciro fez o Pacajus, mas não pegou água. E ele teve, num horizonte aí de 90 dias, 120 dias, que fazia uma transposição do Jaguaribe até Fortaleza. E foi feito através do Canal do Trabalhador. Aquela época, o consumo de Fortaleza era 5.000 litros por segundo. Estamos falando de coisa que 5.000 litros por segundo. Esse era o consumo de Fortaleza. Estamos falando de 10, 12 anos atrás. 20, né? 20 anos atrás. 20 anos, 93 foi quando isso aconteceu. O governo do Ciro, 93. 20 anos depois, hoje Fortaleza demanda 11.000 litros por segundo. Mais do dobro do que há 21 anos atrás. E o que é que hoje resolveu o problema de Fortaleza? O que é que resolve hoje? Porque a gente está no Ceará inteiro com um ciclo de chuvas que não tem conseguido dar a recarga, não tem conseguido encher os açudes. Então, o que é que está salvando a região metropolitana inteira de água? É o Castanhão. Castanhão foi construído há um tempo, aí teve uma polêmicazinha que você viu, mas isso é muito mais detalhe, é muito mais, enfim, coisa que não é falta de assunto, falta de assunto ou vontade, às vezes, de se apropriar de coisa dos outros. Então, o Castanhão, ele está a 200 quilômetros de Fortaleza. É óbvio que essas águas não vão chegar voando, não vai evaporar lá e cair em Fortaleza. Tinha que ser feito um canal, e isso foi pensado há 15 anos atrás, esse canal. Só que os que me antecederam, dos 5 trechos, porque o eixão, que é exatamente do Castanhão até, passa em Fortaleza, mas chega até o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, ele é composto de 5 trechos, cada um mais ou menos com 50 quilômetros. Pode dizer em número redondo assim, cada um com 50 quilômetros. Então, um governador fez 25 antes de mim, um outro completou os 25 e fez mais 25, fez 50. Então, está dando 75. O trecho todo tem 250. Então, 175 foi o que nós fizemos ao longo desses 8 anos. Isso permitiu que chegasse água em Fortaleza e hoje já chega até no Porto do Pecém. Porque o sistema que tinha lá não daria conta de resolver só essa termoelétrica que está lá, gerando praticamente quase a energia toda que o Ceará precisa, demanda ou está consumindo a quantidade de água que vem lá daqueles sítios novos, que era o que existia lá, tinha capacidade de botar 1,5 metro. Nós já estamos com um sistema lá que permite colocar mais 3.500 litros por segundo, nesse sistema aí. Agora, isso dá conta de resolver num horizonte de 20 anos, porque esse eixão, ele hoje transporta 10, 11, mas ele tem capacidade de ser dobrado. O canal já atende isso, só tem que dobrar os tubos, em parte dele, quando passa, por exemplo, no rio, ou quando passa numa estrada, ele se transforma de canal em tubo. Então, chama sifões essa parte. Dobrando os sifões, que é um investimento em aço e tal, aproximadamente 300 milhões de reais, você consegue dobrar a oferta de água para a região metropolitana. E o Castanhão tem segurança. Ele está com
35%, 40%, mas é muita água, né? Nós estamos falando de um açude de capacidade de 6 bilhões e meio de metros cúbicos, né? Então ele dá segurança. O que é que a gente começou a pensar, né, cumprida essa etapa que resolve aí a vida, vamos dizer, de 4 milhões de pessoas, botando região metropolitana, né, um pouco menos de 50%. Né? O que é que a gente tem que pensar? O resto do Estado. Como é que você resolve o resto do Estado? E mesmo Fortaleza, região metropolitana, daqui a 40 anos, 30 anos, com a transposição do São Francisco. Né? Para resolver Fortaleza e todo o leste do estado, desde Jati, Penaforte, Brejo Santo, Mauriti, Barro, enfim, o Jaguaribe todo, você resolve, e Fortaleza, a partir do Castanhal, você resolve com a transposição. Mas você tem um outro lado do estado que perduram, né? E é onde até o problema é mais grave. Por exemplo, o Cariri Central, ele já está numa situação, vamos dizer assim, de sinal amarelo. Juazeiro, Crato, Barbalha, acho que Missão Velha, todas essas cidades são atendidas a partir do subsolo, de água de subsolo. E há estudos mostrando já que o subsolo aqui, a água de subsolo, está baixando. Portanto, você tem que pensar no médio prazo, numa outra fonte de água para cá, que não seja essa de subsolo. E a situação começa a se agravar, ou já é gravíssima, no Cariri Ocidental, Campos Sales, Salitres. A gente sabe que essas cidades vivem permanentemente com problemas de água. Campos Sales, Salitres, Potigi, Araripe, todas essas cidades têm problema. Os Inhamuns, também todas as cidades. Tauá, Parambu, Quiterianópolis, Novo Oriente, todas essas cidades têm problema. Crateús, nós estamos hoje abastecendo Crateús de um esforço que foi feito emergencial, né, já com a adutora dessas que foi feita em 90 dias, que já não vai mais dar conta, que eu estou fazendo agora uma outra adutora de 150 quilômetros de distância, uma adutora grande, que começa com 500 milímetros e vem para 400, depois de atender Nova Russas. Estou dizendo, vou repetir, 150 quilômetros de distância de Crateús para atender Crateús já esse ano. Né? Canindé está passando por um problema sério, vindo do Araras, açude Araras, que é um açude que fica lá no município de Varjota. Né? Já da bacia do Acaraú, porque Crateús está na bacia do Poti. É um rio que corre para o Piauí. É o único rio cearense que corre para o Piauí, é o rio Poti. Todos os outros rios cearenses começam e terminam aqui no Ceará. É o caso do Jaguaribe, é o caso do Coreaú, é o caso do Acaraú, do Aracatiaçu, do Curu. Enfim, todos os rios aqui começam e terminam. O Poti não. O Poti, ele começa no Ceará, atravessa ali um cânion na Serra Grande e vai lá para Teresina, passa lá em Teresina, deságua no Parnaíba, no rio Parnaíba. E essa bacia está com problema, já com problemas graves. Vai ser construído um grande açude, com o açude Fronteiras, e nós estamos emergencialmente fazendo essa solução, trazendo do Araras a 150 km de distância. Então, tudo isso é feito, mas nós estamos fazendo dentro de uma situação de emergência. Você tem que pensar, nós temos que pensar uma solução para o Ceará num horizonte de mais longo prazo e que nos deixe independentes da questão da chuva. Nos deixe livre disso, porque a gente sabe que seca aqui sempre vai acontecer. Nós estamos já há 4 anos seguidos com invernos abaixo, não é um projeto abaixo da média. Do período Cid Gomes, né? Hein? Não é um projeto exclusivamente. Claro. Bom, então, pensando nisso, me foi apresentado, e eu peguei essa ideia assim, de primeira, um projeto que chama Cinturão das Águas do Ceará. Esse é um projeto extraordinário que deixa o Ceará independente e resolvido na questão da água num horizonte de 40 e já pensa um pouquinho para mais 30 depois. Nós estamos falando de um projeto de 70 anos. Né? Como é que é esse projeto? Ele vai aproveitar a chegada das águas do São Francisco aqui, lá no município de Jati, o São Francisco chega em Penaforte, vem em Penaforte num canal, em Jati ele tem a primeira barragem, depois tem uma sequência de mais 4 barragens, mais 5 barragens, são 6 barragens, uma emendada na outra, que é o que está sendo feito lá, nessa região Jati, Brejo Santo. Né? Na primeira barragem, que fica ali no município de Jati mesmo, da cidade você vê ela aqui em cima, é a primeira grande barragem, nós vamos fazer uma captação, um canal começa lá,
E essa água, em vez de descer pelo Riacho dos Porcos, ou continuar, que é um afluente do Salgado, ou continuar no canal na direção de Mauriti e depois descer lá no Salgado, lá na frente, ela vai vir na direção aqui de Juazeiro, no sopé da serra, ou no meio da serra, mais ou menos, no meio da chapada. Já está sendo feito. É sempre por gravidade, nós não vamos gastar 1 centavo de energia elétrica. O projeto é todo por gravidade, você não gasta um tostão, e é um projeto que tem capacidade de transportar 30 mil litros por segundo. Você lembra lá o consumo de Fortaleza hoje? 11. Esse canal aqui tem capacidade de transportar 30, quase 3 vezes o que Fortaleza e a região metropolitana consomem. Ou seja, se 11 consome quase a metade, como você falou, nós estamos com folga aqui, porque esse projeto é para além de consumo da população, esse projeto é para outros usos. Então, o Cinturão das Águas é isso, começa lá em Jati, vem um canal sempre acompanhando a curva de nível da Chapada do Araripe, né? Vai passar começa em Jati, passa em Brejo Santo, passa em Porteiras, passa em Abaiara, tem uns túneis, já estão sendo feitos, é uma obra até bonita, organiza aí um dia umas excursões para levar o povo para lá, vale a pena, né? Um túnel no solo, porque não é túnel em rocha, o túnel em rocha é mais fácil, é só você quebrar a pedra e já está revestido. Túnel em solo é mais complicado, e a gente sabe que o terreno da Chapada do Araripe é sedimentar, né? É areia e barro, é areia e barro. Então você tem que revestir, além de cavar, você tem que fazer um revestimento de concreto. Então essa obra está acontecendo lá. Vem, passa, eu já tinha dito, Jati, Brejo Santo, Porteiras, Abaiara, Missão Velha, Barbalha, Crato e vai chegar em Nova Olinda. Ao longo do percurso, é óbvio, primeiro atendimento, os municípios e as populações dessa região. Então nós estamos fazendo paralelo a ele, pode parecer até uma redundância, mas nós estamos fazendo paralelo uma adutora. Para você não ficar fazer derivação do próprio canal, que é uma estrutura mais complicada, nós temos uma adutora e todas as pequenas comunidades, Jamacaru, que está ali em Missão Velha, um distrito de Missão Velha, já vai ser atendido por essa coisa. E todas as comunidades e todos os afluentes, o rio Jamacaru, né, ele vai ser perenizado, porque tem uma descarga prevista para você abrir uma comportazinha e perenizar o rio, para você ter produção e água no rio inteiro. Isso vale para o Jamacaru e vale para mais o Salamanca, aqui em Barbalha, o Salgadinho, aquele açude lá do Umari, lá no, como é que chama o açude? No Crato, aquele açude no Crato, que o povo aqui todo tem, é o Umari, né? Todo mundo tem um bocado de gente tem lá uma casinha e tal, aquilo ali vai ficar permanentemente cheio, e o rio correndo. Todos esses afluentes aqui vão ficar permanentemente cheios. Isso vai permitir que você dê um reforço aí em culturas irrigadas. Que hoje o cara pega de subsolo, gasta energia, fica muito mais caro o produto. Se a água vai vir de cima por gravidade... Não vai terminar aqui em Nova Olinda? Bom, a primeira etapa. O projeto é um projeto para o Ceará inteiro, como eu lhe disse. E é um projeto que nós estamos pensando para resolver o problema de 80 anos para frente. Porque o projeto ele segue. A primeira etapa, essa que já está contratada, essa que nós estamos falando, de Jati até Nova Olinda, ele já está todo contratado. E dos 5 trechos, 4 já estão em obra. Só falta um 5º começar, que deve estar começando ainda esse mês de agosto, né, se Deus quiser. Então vai ficar todo em obras. E com isso aí, já de imediato, você atende todas essas comunidades, atende esses municípios aqui, todos que eu falei, Brejo Santo fica com solução de água definitiva, Abaiara, Missão Velha, Juazeiro, Crato, Barbalha, ficam todos com a solução de água gravitária. Santana está a montante, ele vai passar lá na altura de Santana, ele vai passar mais para baixo. Eu estou falando todos esses, Nova Olinda também, mas em Nova Olinda, inclusive, todos esses vai atender gravitariamente, você não tem que bombear nada. Vamos falar sobre segurança? Crítica sempre, eu costumo dizer o seguinte, na época que existia Davi, né, e Golias, que um matou o outro, houve um índice de criminalidade de 25%, eram 4, né, pai, mãe e 2 filhos, morreu um índice de 25%. O senhor foi um dos investidores na segurança pública do Estado do Ceará, desde o início do seu mandato, com Ronda do Quarteirão e outras ações, como concurso, eleições de delegados e outros cargos.
segurança pública. Críticas sempre existem, onde sempre existir. Como é que o governador vai encerrar o seu mandato aí nesses últimos 4 meses falando sobre segurança? Bom, eu tenho assim uma preocupação, porque eu estou na vida pública por um único propósito, que é servir a população. E tenho um único desejo, que é ser reconhecido como alguém que honrou a palavra, como alguém que se dedicou de forma integral a essa tarefa, sempre com muita gratidão ao povo cearense, porque isso para mim é um privilégio. Quando eu era criancinha, o meu sonho era ser prefeito. Era uma vocação já com 10, 11 anos que eu tinha para a vida pública. Eu permaneço com o meu patrimônio, não alterei o meu patrimônio, tendo ocupado aí 8 anos uma prefeitura de uma cidade importante, tendo ocupado 8 anos o governo. Meu patrimônio é o mesmo de antes de ser prefeito. Então, o que eu desejo é que meus filhos e meus netos se orgulhem, possam se orgulhar, possam andar de cabeça erguida, né, e falar da minha gestão. Então, eu tenho uma preocupação e um desejo que é esse. O mais é só gratidão à população. Então, nessa preocupação, acho que honrar a palavra é algo que eu prezo muito e que eu lutarei até o último dia para que ninguém possa pegar assim no meu pulso, né, e dizer, você prometeu isso e não fez. Né? Então, na segurança, se a gente... Essas coisas hoje estão muito fáceis da gente recapitular. Né? Hoje, até pela internet, você pode rever os programas de televisão do tempo que eu era candidato e ver quais foram os compromissos que eu assumi em todas as áreas, de modo muito especial na segurança. Eu tenho esses programas todos guardados no meu computador pessoal. De vez em quando eu vejo, né, para ver o que é que está faltando daqueles compromissos que eu assumi para que eu possa cumprir. Na segurança, o meu compromisso era muito claro. Implantar o Ronda do Quarteirão na região metropolitana de Fortaleza. Esse era o meu compromisso. E o segundo compromisso era priorizar, não com palavras, mas com ações e com investimentos e com aumento do percentual do orçamento do Estado investido nessa área da segurança. Foram os meus 2 compromissos. Né? O Ronda do Quarteirão nós implantamos, para além da região metropolitana, nós implantamos em todas as cidades com mais de 40 mil habitantes. Então, aqui no Cariri, por exemplo, tem em Juazeiro, tem em Barbalha, tem no Crato, tem no Brejo Santo, para falar das cidades daqui que tem mais de 40 mil habitantes. E por aí vai nas outras cidades que tem mais de 40 mil. Em todas as cidades que tem mais de 40 mil, implantamos e fizemos mais. O Pró-Cidadania, esse não é um programa que existe em todos, mas está disponível para todos os municípios abaixo de 40 mil. E vários aqui na região do Cariri tem, onde o Estado entra com viatura, com equipamentos, com treinamento de pessoal para que as prefeituras implantem guardas municipais e a gente ainda paga metade do salário dos profissionais que a prefeitura contratar. O investimento, ou o percentual do orçamento, praticamente dobrou ao longo desses anos. Nós hoje investimos 2 vezes mais do que se investia há um tempo atrás. Aí você me pergunta, assim, mas os homicídios aumentaram. Realmente aumentaram, indicadores de violência subiram aqui no estado do Ceará. A primeira palavra seria assim, e como estaria se não tivesse sido feito o que foi feito? É difícil, ninguém consegue, volta atrás no tempo, não faz o que foi feito para ver hoje como é que estaria. Né? Deveria estar muito pior. Aí alguém diz, num outro estado diminuiu. Né? Diminuiu porque esse outro estado já estava com um índice muito maior que nós nunca tivemos. Então, uma coisa é você estar com um indicador de 70% de homicídios a cada 100 mil habitantes, 70 a cada 100 mil, e reduzir isso para 60 e pouco. O Ceará ainda tem menos do que isso. Mas houve, como regra, né, uma elevação dos índices em todo o Nordeste brasileiro e até estados do Sul, que antes tinham demonstrado uma tendência de queda, nos últimos anos também estão ampliando. Então, segurança pública é um problema complexo,
né? Eu vou continuar lutando, vou continuar persistindo, vou voltar esses dias aqui em Juazeiro para inaugurar o CIOPS, que é um comando de inteligência e operações para organizar, fazer uma melhor comunicação entre as diversas forças da segurança. Estamos nesse momento, acabei de formar uma turma. Hoje é o seguinte, Leite, hoje no Ceará nós temos 10.200 policiais. No início do seu governo, tínhamos quanto? Não, eu lhe digo o seguinte, nós temos hoje 10.200 policiais, estou falando soldados. Sabe quantos desses foram contratados no meu governo? 7.000. Vou repetir, nós temos 10.200 policiais trabalhando no Ceará hoje. Desses 7.000 foram contratados e ainda estamos com outra turma aí se formando, começando agora, né? E nós não deixamos de fazer novos ingressos em nenhum momento. Sempre estava assim, formando uma turma e já trabalhando para começar outra. Um concurso para 2.000, depois outro concurso para 2.000, depois um concurso para 1.000, depois mais 1.000, mais 1.000 e mais 1.000. Né? Nós estamos falando aí, repito, de cada 10 policiais, 7. É só você ver, andar na rua. Pergunte um policial, que você vai ver a estatística. Quando você encontrar um policial, pergunta, você foi contratado quando? Antes do CID ou no governo do CID? Você vai ver que de cada 10, 7 foram contratados nesse governo. Você vai para a Polícia Civil, porque segurança não é só Polícia Militar. Polícia Militar tem a finalidade, né, de prevenir, evitar que o crime aconteça. Mas se o crime acontece, você tem que ter outras forças, e a primeira delas é a Polícia Judiciária. Você sabe quantos municípios do interior do estado tinham delegacias de polícia, quando eu assumi? 43. Nós somos 183 municípios do interior, como é Fortaleza 184. Só tinha delegacia de polícia em 43 desses 183. Nós implantamos em mais 50. Fora outras que nós reformamos. Eu me lembro assim, aqui em Juazeiro, tem uma delegacia nova, tanto a da mulher foi reformada, como a delegacia nova, que eu lembro que eu vim inaugurar. Missão Velha tem uma delegacia nova. Milagres tem uma delegacia. Estou falando aqui só das que eu lembro que eu vim inaugurar. Foram 50 novas, mais do que dobramos a quantidade de delegacia de polícia no interior. O senhor tem aí um projeto de ampliar mais uma rodovia? Eu acho que a CE 173, né, duplicar. O senhor fez a duplicação de algumas rodovias ali na região metropolitana. Iniciando essa obra, ainda no seu governo, tendo todo esse processo do Cinturão das Águas, que não vai ser concluído, o senhor espera que esse novo governador dê continuidade a esse processo? Bom, eu acho que ninguém deve fazer nada, ou ninguém deve esperar nada de políticos por boa vontade de político. Eu acho que é meu dever, né, se eu tenho preocupação e responsabilidades com o futuro do Ceará, e pode ter certeza que eu tenho, conscientizar a população da importância dos projetos que estão em andamento. E aí a própria população vai se apropriar dessa informação e vai cobrar do futuro governante. Então, por isso que eu peço até desculpas ao telespectador e a você, me estendi na defesa do cinturão das águas, porque isso é um projeto fundamental. Eu acho que o Ceará não é um projeto meu, não, isso é um projeto do Estado. Isso é um projeto para os cearenses. Eu acho que ninguém tem o direito de deixar de dar sequência a isso, porque isso é quem vai resolver um dos problemas cruciais do Estado do Ceará. Para que a gente possa se desenvolver, você tem que ter água, tem que ter estrada, tem que ter energia, tem que ter mão de obra capacitada, para citar pelo menos 4 dos fatores fundamentais. 4 fatores fundamentais que são pré-requisitos. Se não tiver os 4, você não consegue. Então, água, energia, nós conseguimos avançar muito. O Ceará, Leite, me perdoe aqui se eu vou demorar de novo, mas o Ceará, quando eu assumi, 100% da energia que você consome aqui para iluminar, para alimentar as câmeras, para fazer a iluminação, 100% da energia do Ceará vinha de fora. Estou falando de 2007, 7 anos e meio atrás. 100% da energia do Ceará vinha de fora. Ou vinha lá de Paulo Afonso, na fronteira ali da Bahia, com Pernambuco, com Aracaju, não sei, Sergipe, Paulo Afonso, acho que é a fronteira com Sergipe, né? Ou vinha no Pernambuco, ou vinha do Tucuruí, lá no Pará, ou Boa Esperança, no Piauí. Hoje o Ceará, 7 anos e meio depois, o Ceará é 100%
fornecedor da sua energia. 100% fornecedor. Vou repetir, há 7 anos atrás, tudo que se consumia de energia aqui vinha de fora. Hoje nós temos geração suficiente para nos atender e ainda para exportar. Hoje nós estamos ajudando outros estados. Isso com a termoelétrica, isso com as energias eólicas, com energia solar, com projetos novos que aconteceram como regra, né, ao longo desses 7 anos e meio. Então, em suma, energia, avançamos muito. Estrada, eu tinha falado aqui, tudo que foi feito na história do Ceará foi algo em torno de 5,5 mil quilômetros de estrada. Tudo. Se vocês tomar, todos os governadores que me antecederam fizeram juntos 5.500 quilômetros de estrada asfaltada. Nós fizemos ao longo desses 7 anos e meio, com as outras que estão em execução, 5.200 quilômetros. Nós fizemos em 7 anos e meio tudo que foi, o equivalente a tudo que foi feito em toda a história do Ceará. Em matéria de água, é fundamental que a gente avance. Tem soluções, mas é fundamental que a gente avance. Em matéria de capacitação profissional, essas escolas de educação profissional são para isso. Não adianta nada a gente trazer uma siderúrgica, como está sendo construída aqui, é o maior investimento privado hoje no Brasil. Não é pouca coisa não, que eu estou lhe dizendo. Se você juntar, onde o Brasil inteiro, o maior investimento privado, porque tem investimento do governo federal que são maiores, ou de outros governos, mas o maior investimento privado que está sendo implantado hoje no Brasil é a nossa siderúrgica, a siderúrgica lá do Peçanha, CSP. É um investimento de quase 10 bilhões, ou mais de 10 bilhões de reais. Isso é metade do orçamento do Estado todinho, sendo investido num lugar só. Hoje já tem lá 8 mil pessoas trabalhando. Em janeiro do ano que vem deve chegar a 11 mil pessoas trabalhando só na construção dessa siderúrgica. Isso é só um primeiro passo. A siderúrgica produz o aço. O aço é a matéria-prima que você usa na indústria metalmecânica, na indústria automobilística, na indústria da construção civil, né? E se a gente não tem mão de obra capacitada, não vai adiantar nada você ter essa coisa. O cara vai fazer um empreendimento aqui e vai trazer gente de fora. Né? Vai trazer gente de fora para trabalhar. Então é fundamental que a gente capacite aqui as nossas pessoas. Então, essas áreas, né, água, energia, estradas, e quando eu falo estrada, não é só estrada de rodagem, não é estrada de ferro. A gente tem que lutar pela Transnordestina, que é quem vai permitir que a gente interiorize, eles estão com compromisso de retomar. Essa começou aqui em Missão Velha, Salgueira, estão com compromisso de retomar agora as obras com prazo. O Estado está fazendo um novo terminal para eles lá no Porto Pecém. Nós já triplicamos, ou estamos triplicando o Porto Pecém. O Porto Pecém cresce. Em julho desse ano, cresceu 57% em relação a julho do ano passado. Não existe nada na economia brasileira, nesses dias de hoje, que tenha tido esse desempenho. Então, o Ceará tem grande potencial. Agora, é fundamental que a gente continue fazendo naquelas áreas que são fundamentais para que as coisas de fato possam acontecer. Governador, eu gostaria muito ainda de falar sobre política, sobre transporte, sobre finanças, né, os projetos e as aplicações das reduções da carga tributária que o senhor fez, mas infelizmente nós chegamos ao final do programa. Eu espero tê-lo aqui novamente para a gente discutir todos esses temas aqui e levar para a população caribense essas informações que são importantes para os empresários. Redução da carga tributária, onde eu sou envolvido como contador. Eu gostaria muito de falar sobre esse tema aqui, como já estivemos aqui com o então secretário Mauro Filho, né, que é hoje candidato, e espero tê-lo aqui novamente para a gente bater mais um papo sobre isso aqui. Será sempre um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Muito obrigado. Eu quero agradecer a você, Leite, pela oportunidade. Sempre para mim foi um privilégio, né? Realmente as entrevistas em televisão, elas são assim, muito superficiais, você não consegue nunca aprofundar, mas você contribuiu com a sua inteligência para que a gente pudesse fazer aqui um diálogo mais profundo e que pensasse o nosso Estado e a nossa gente hoje, mas pensasse também no futuro. Obrigado, terei um grande prazer em retornar aqui para que a gente toque em outros temas. Chegamos ao final do programa Café com Leite, e hoje nosso convidado, excelentíssimo senhor governador do estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes. Um abraço a todos, terça-feira estaremos de volta aqui na TV Verbal. Um abraço a todos e até lá.